Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a esta que é a vossa 25ª lição, aqui no método gestor de topo, que é um método que aborda essencialmente aqui um conjunto de ferramentas que vocês podem usar no vosso dia-a-dia na gestão, não só dos vossos recursos económicos e financeiros, como também nos vossos recursos pessoais e inclusivamente e fundamentalmente nos recursos académicos, já que é a partir daquilo que vocês aprendem vocês têm não só os vossos maiores instrumentos e a vossa maior riqueza, porque essa ninguém vos pode tirar, mas também, essencialmente, que vocês conseguem evoluir e transformar-se. E nós aqui trabalhamos também nessa perspectiva espiritual do conhecimento, não é? Essa capacidade de, através da experiência negocial pessoal que vocês vão tendo, vocês irem conseguindo evoluir e trabalhar-se a esses níveis. Aqui hoje vamos tratar de um assunto que me parece bastante importante na área dos negócios, que é esta área da oficina 2, da oficina da energia do touro, aqui neste método gestor de topo, aqui nesta oficina, que é a oficina da banca, dentro das 12 oficinas e das oficinas básicas. E então o que eu quero trazer aqui hoje, como vocês veem também no slide, é a diferença entre a conexão emocional e a conexão negocial. Ou seja, isto é muito importante perceber as diferenças que existem, são profundas, entre quando estamos a trabalhar a um nível de infantário, de trabalhar os nossos próprios traumas de infância, que são importantes, e outra coisa é quando os expomos numa perspectiva negocial, em que o outro vai usar isso contra nós. Então a questão tem a ver exatamente com isso. Quando nós estamos no infantário, nós estamos num espaço de segurança em que podemos trabalhar essa mesma energia para melhorar. E, portanto, estamos numa perspectiva de nutrição, de cura, de proteção. Quando estamos numa perspectiva negocial, estamos em perspectiva de arena. Os outros vão usar isso contra nós e nós, eventualmente, também tendo esse conhecimento, podemos usar isso contra os outros. Embora isso seja mais uma visão de universidade ou de clínica, não deixa de ser também real. Portanto, a conexão negocial é baseada em objetivos comuns e parcerias pontuais. Portanto, ela tem essencialmente a ver com tirar o máximo de ganho para ambas as partes. Não tem a ver com proteger. Tem a ver com investir e obter resultados. Com ganhar dinheiro, com fazer lucro, com lucrar constantemente com essa transformação. A conexão emocional está ligada a desejos e medos profundos, que obviamente influenciam a forma como nós negociamos, mas têm essencialmente que ver com os meus traumas, com a minha história pessoal, com a minha evolução, com a minha vontade de me mudar ou não e de me aceitar mais ou menos de acordo com aquilo que aconteceu na minha vida. Portanto, são perspectivas totalmente diferentes. A conexão emocional, no entanto, é uma base para a conexão negocial. Porquê? Porque muitas vezes está subjacente através do nosso autovalor, já falámos aqui da autoconfiança e também já falámos aqui da autoestima, estão intimamente ligadas na conexão emocional e na conexão negocial. Portanto, as duas acabam de estar interligadas. Parcerias como alavancas de mercado, ou seja, perceber essencialmente que o mercado onde nós atuamos e onde queremos ter lucro e onde queremos impor-nos e onde queremos ser respeitados, funciona através de parcerias. E estas parcerias funcionam dentro dele como sendo alavancas, ou seja, como sendo motivos para aumentar a nossa capacidade, para nós sermos mais visíveis, sermos também, e isto é uma consequência, mais validados, mas essencialmente obtermos uma posição que nos seja mais vantajosa para continuar a crescer e evoluir. Portanto, as parcerias negociais tornam-se assim como aspectos livres e adaptáveis, mas que também nos ajudam a ir trabalhando e burilando a nossa própria capacidade de colocação no mercado. Portanto, é muito importante perceber isto, é fundamental mesmo, de que quando estamos a trabalhar-nos, estamos também a trabalhar para os nossos objetivos financeiros e monetários e económicos. E, portanto, é muito a nível de recursos que estamos a trabalhar. Então, as parcerias são moldadas por objetivos específicos, sendo construídas e desfeitas conforme as necessidades do mercado. Ou seja, as necessidades do mercado e as nossas próprias necessidades. E é aqui que está o equilíbrio. Nós temos que fazer com que saibamos, como quem faz surf na onda, aproveitar aquilo que é o impacto do próprio mercado, alinhando as nossas necessidades com as necessidades do mercado. Isto é ser versátil e aproveitar. Aproveitar o quê? As parcerias como alavancas do mercado e aproveitar os momentos de mercado para quê? Para desenvolver a nossa própria, a nosso portfólio e a nossa própria dimensão em escala do nosso negócio. Portanto, associar aqui sempre as duas situações. Superando a mentalidade de escassez, ou seja, é muito importante que percebamos de onde é que vem a escassez. Para a superar, para a transformar, nós temos de perceber o que é que isto é. Então a escassez nasce do medo. E o medo tem muito a ver com desconhecimento de nós mesmos. Tem a ver com fraca autoestima,
que resulta, obviamente, de um desconhecimento das vossas potencialidades ou das nossas potencialidades. Portanto, um aspecto essencial e paralelo a tudo isto é o autoconhecimento. É aumentar, digamos, aquilo que é o conhecimento sobre a minha própria estrutura. Saber onde é que eu sou bom, onde é que eu me reforço e onde é que eu sou frágil, onde é que eu fico exposto. Para quê? Para tentar prosseguir aqui uma tarefa de transformação e adaptação, superando o medo, não o perdendo, mas percebendo que ele é nosso aliado, porque ele também nos traz, digamos, preparação, e depois, perante aquilo que são as consequências dos nossos resultados, saber evoluir. Além disso, trabalhar com o conhecimento e autoconhecimento ajuda-nos a propelar cada vez mais as nossas capacidades e a chegar a patamares mais elevados de autoestima, autoconfiança e de resultados económicos, e a gerir melhor os nossos resultados e, consequentemente, os nossos recursos. Ele também pode ser, para além de esta capacidade de superar a mentalidade de escassez e o medo, pode constituir uma base sólida de construção e transformação pessoal. Para quê? Para construir uma maior segurança emocional e uma maior capacidade financeira de saber ser e estar neste mundo. Programação neurolinguística e mentalidade. Voltamos aqui a falar do PNL, Programação Neurolinguística, que já percebemos que se encontra ali o centro dela e o núcleo dela naquilo que é a oficina de câncer ou caranguejo, ou seja, no infantário, porque o infantário trata precisamente dessa cura, dessa autocura, dessa autocompreensão, mas ela é transversal a todas as 12 oficinas. Nós estamos a usar ferramentas de programação neurolinguística em todas as oficinas. Aliás, vocês já perceberam que as técnicas, muitas delas, são apenas transmutadas em cada oficina. Há oficinas claramente diferentes umas das outras, com estruturas muito dispares e até quase opostas, mas a verdade é que elas formam uma unidade e a programação neurolinguística está na base de todas elas. E tem a ver essencialmente com a ideia de reprogramar a mente para o sucesso. E se nós estamos aqui a falar de diferentes 12 oficinas, 12 áreas de vida, em que o sucesso é obtido de forma diferente, temos programações e reprogramações de mentes diferentes em cada uma destas oficinas através da programação neurolinguística. A ideia é aqui mudar as mentalidades, o chamado mindset, através de hábitos que vão sendo trabalhados e impostos, que aliás tem a ver com os exercícios que eu trabalho aqui em cada lição. Toda a experiência é assim uma oportunidade de transformação e aprendizado, em que nós vamos assimilando à medida que vamos crescendo e que nos vamos transformando naquilo que nós verdadeiramente queremos ser, ou seja, atingir o sucesso, bem-sucedidos. Então, o domínio das habilidades essenciais. É muito importante, aqui sobretudo a nível das oficinas básicas, que nós já percebemos que as oficinas básicas têm a ver com o corpo, o ginásio, têm a ver com os recursos, a banca, têm a ver com a comunicação, a redação e têm a ver com a inteligência emocional, ou seja, com o infantário. Estas 4 energias, correspondentes a Carneiro, Touro, Gêmeos e, obviamente, Caranguejo ou Câncer, têm a ver também com a base da nossa própria estrutura enquanto pessoas. E, como é evidente, o conhecer cada uma destas áreas traz-nos recursos diferentes, recursos que podemos combinar. E como esta área, a área aqui que eu estou a trabalhar hoje, que é a da banca e que tem a ver com a energia de Touro e que está ligada à oficina da banca, nós estamos essencialmente a trabalhar recursos, a forma de usar esses recursos. É importante ter algumas habilidades essenciais que devemos dominar, nomeadamente escrever, saber falar e comunicar, gerir emoções e recursos, falar em público, manter relações eficazes, pois estas são habilidades fundamentais para qualquer área de atuação, mas fundamentalmente para esta aqui, para a área que diz respeito ao financeiro, ao económico, aos recursos e habilidades que são simultaneamente financeiras e económicas, mas também académicas. Portanto, esse aspecto parece-me importante. Além disso, também as atitudes e resultados são muito importantes, ou seja, muitas vezes as atitudes que nós tomamos em relação a determinadas situações são tão ou mais importantes do que aquilo que está a acontecer, tal como os resultados dependem muito da perspectiva com que nós olhamos para esses mesmos resultados. Então, atitudes e resultados são uma espécie de benchmarkers, são uma espécie de marcadores que nós devemos olhar e perceber que nos estão a dizer alguma coisa acerca do caminho que estamos a fazer. Mas para isso também é importante nós estarmos bem conectados connosco próprios, gostarmos de nós, não nos deixarmos infantilizar nem dominar. E isso implica um conhecimento próprio que permite distinguir atitudes eficazes de atitudes desastrosas. Saber quando é que aquilo que está a ser feito é a nosso favor ou é contra nós. E perceber quem se aproveita ou não de determinadas situações. Então é preciso uma boa congruência para gerar bons resultados. Só quando somos congruentes e estruturamos basicamente aquilo que estamos a fazer é que, paulatinamente, vamos chegando a resultados cada vez mais eficazes e mais significativos dentro daquilo que é o nosso esforço de continuidade. Portanto, devemos ter esta percepção
de que as atitudes resultam muitas vezes de determinadas metas atingidas ou não atingidas, os tais resultados, mas que a nossa atitude geral também te conta de forma muito grande. Então, estabeleçam essencialmente congruência. Esta é uma garantia de bons resultados. Dito isto, passamos a falar de conexão negocial e responsabilidade. E aqui falamos sobretudo de um aspecto que hoje em dia começa a ser cada vez mais raro, que é o cumprimento dos contratos. E para quem tem algumas noções de direito e também tem algumas noções de negócios, sabe que a realidade atual é de que os negócios são cada vez menos cumpridos. Os contratos, os negócios, têm tendência a adaptar-se e a transformar-se. Estes são dois princípios essenciais no direito, que é o cumprimento dos contratos e a alteração das circunstâncias, e estes dois conceitos ou princípios têm sido cada vez mais levados ao limite. Cada vez menos se cumpre e cada vez mais se atende a mudanças e alterações que as circunstâncias impõem. Logo, estes pilares fundamentais de uma boa conexão negocial, e eu até diria do direito dos negócios dos contratos, das obrigações, têm estado a sofrer por erosão e por transformação e pela mudança do tempo, isto tem muito a ver com decadência das sociedades, alterações. Por isso é preciso conhecer as regras, mas também o impacto emocional que as mesmas acabam por importar. E nisto é muito importante também entendermos que o contrato, sendo algo aparentemente e totalmente na área da gestão de recursos, está intimamente ligado às questões emocionais e dificuldade geral. E não podemos ignorar que vivemos num tempo de grande escassez mental, de grande escassez e medo e de padrões que estão indelevelmente a ser alterados. Com isto chego ao exercício. O exercício que trago hoje é o exercício que se chama concretização da realidade e aquilo que eu hoje vos venho aqui propor é que vocês criem uma agenda. Ok? Basicamente pode ser digital, podem ter um blog, podem também ter um bloquinho com papel e com lápis e caneta, com lápis e borracha ou com uma caneta, e o que vão pôr nessa agenda é os vossos objetivos. Onde é que vocês querem chegar? Quais são as vossas metas? Metas a curto, a médio e a longo prazo, para vocês perceberem o que é que querem fazer no próximo mês, no próximo ano, nos próximos 10 anos. E depois, a partir daqui, vocês estabelecerem dentro dessas metas uma cronometragem, porque a realidade começa em vocês mesmos. São vocês que definem aquilo que é relevante ou irrelevante. São vocês que têm a vossa própria agenda. Se aplicarem este hábito em ciclos de 15 dias, em duas fases, 45 mais 45 dá um total de 90, vocês atingirão melhor os vossos objetivos. Era isto que eu tinha para vocês, voltamos a ver amanhã, até lá despeço-me com cordialidade.